Olá, paz e bem. Estamos de volta com mais um vídeo. Demoramos um pouquinho porque estamos fazendo uma extensa pesquisa sobre o assunto que nós vamos abordar hoje. Eu quero começar esclarecendo que este vídeo ele está baseado em extenso estudo de várias fontes e ele está isento de qualquer ideologia política. Trata-se apenas de alguns esclarecimentos sobre vacinas. Povos do mundo inteiro esperam ansiosos o fim da pandemia de Covid-19. Este dia se aproxima cada vez mais, já que agora contamos com várias vacinas para combater essa terrível doença. No Brasil, a imunização já começou há alguns dias, com a vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac Biotech. E amanhã, que será dia 23 de janeiro, está previsto o início da vacinação com a Oxford da AstraZeneca. Então, graças a Deus, já temos aí uma luz do final do túnel. Antes de nós continuarmos este vídeo, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, nos ajude aí com a sua participação, com a sua inscrição. E se ao final desse vídeo você gostar, dê o seu like e compartilhe com seus amigos, seus familiares, se você achar importante as informações que nós vamos dar aqui. Programas de vacinação em massa estão sendo implementados em todo o mundo em um esforço para manter a pandemia Covid-19 sob controle. Com exceção de água limpa, nenhum outro fator, nem sequer os antibióticos, tem exercido um efeito tão importante na redução de mortalidade. Assim é como a Organização Mundial da Saúde, a OMS, abre um relatório sobre imunização através das vacinas. As informações e conselhos muitas vezes podem ser confusos, mas existem alguns fatos básicos e informações sobre vacinas que podem lhe ajudar a eliminar os ruídos. Inicialmente, a gente está percebendo aí, né, no Brasil principalmente, uma grande oposição às vacinas. Essa oposição à vacinação não é uma coisa de agora, né? Essa oposição a uma ampla gama de críticos de vacinas, ela existe desde as primeiras campanhas de vacinação há muitos anos atrás. Embora os benefícios da prevenção de doenças infecciosas graves superem largamente os riscos de efeitos adversos, que são raros após a imunização, disputas surgiram sobre a moralidade, sobre a ética, sobre a eficácia e sobre a segurança da vacinação. Alguns críticos de vacinação dizem que as vacinas são ineficazes contra as doenças ou que os estudos de segurança são inadequados. Alguns grupos religiosos não permitem a vacinação e alguns grupos políticos se opõem à vacinação obrigatória com base na liberdade individual. Em resposta a toda essa oposição, a comunidade científica tem levantado a preocupação de que a divulgação de informações infundadas sobre riscos médicos das vacinas aumente as taxas de infecções que ameaçam a vida, não só nas crianças cujos pais recusaram a vacinação, mas também naqueles que não podem ser vacinados devido à idade ou imunodeficiência, que poderiam contrair infecções de portadores não vacinados. Alguns pais acreditam que as vacinas, em particular a tríplice, causam autismo, embora não haja evidência científica para apoiar essa ideia. Em 2011, descobriu-se que Andrew Wakefield, cujo estudo de 1998 supunha uma ligação entre autismo e as vacinas, era financeiramente motivado a falsificar dados de pesquisas e foi posteriormente despojado de sua licença médica e o estudo foi totalmente recolhido e arquivado. Em novembro de 1904, em resposta a anos de saneamento inadequados, seguidos por uma mal explicada campanha de saúde pública, liderada pelo renomado funcionário da saúde pública Oswaldo Cruz, cidadãos e cadetes militares do Rio de Janeiro começaram um levante conhecido como Revolta da Vacina. Os tumultos romperam no dia em que a lei da vacinação entrou em vigor. A vacinação simbolizava o aspecto mais temido
e mais tangível de um plano de saúde pública que incluía outras características, como a renovação urbana, que muitos haviam se oposto durante anos. Em 2019, um estudo em grande escala concluiu que a vacina tríplice não aumenta o risco de autismo, mesmo em crianças suscetíveis. Nos Estados Unidos, as pessoas que recusaram vacinas por razões não médicas constituíram uma grande percentagem dos casos de sarampo e subsequentes casos de perda auditiva permanentemente e morte causada por essa doença. Atualmente, gigantes da internet como o Facebook e o Google têm se esforçado para eliminar qualquer informação falsa sobre as vacinas. Mas o que é uma vacina? Se a gente for pesquisar nos anais da biologia, nos anais médicos, uma vacina é uma preparação biológica que fornece imunidade adquirida ativa para uma doença particular. Uma vacina tipicamente contém um agente que se assemelha a um micro-organismo causador da doença e é muitas vezes feito de formas enfraquecidas ou mortas do micróbio, das suas toxinas ou de alguma de suas proteínas de superfície. O agente estimula o sistema imunológico do corpo ao reconhecê-lo como uma ameaça, destruí-lo e manter um registro seu para que possa mais facilmente reconhecer e destruir qualquer um desses micro-organismos que mais tarde encontre. As vacinas podem ser profiláticas, como exemplo para prevenir ou melhorar o efeito de uma futura infecção por qualquer patógeno natural ou selvagem, ou terapêuticas, por exemplo, vacinas contra o câncer que estão sendo pesquisadas ainda hoje. As vacinas são substâncias, portanto, constituídas por agentes patogênicos, vírus ou bactérias, vivos ou mortos ou seus derivados. Elas estimulam o sistema imune a produzir anticorpos, que são proteínas, que atuam na defesa do nosso organismo, os quais atuam como agentes patogênicos causadores de infecções. As vacinas preparam o nosso corpo para combater uma infecção, vírus ou doença específica. As vacinas contêm fragmentos inativos ou enfraquecidos do organismo que causam uma doença que poderão desencadear uma resposta. As vacinas são seguras e causam poucas reações adversas, sendo essas geralmente leves e de curta duração. Trata-se da principal forma de prevenção de inúmeras doenças. Como é que age uma vacina no nosso corpo? Quando uma pessoa entra em contato pela primeira vez com um antígeno, uma substância estranha, o nosso organismo inicia a produção de anticorpos para combatê-los. No entanto, esse processo é demorado e o indivíduo acaba por desenvolver a doença causada por aquele antígeno. As vacinas, elas atuam por meio do desenvolvimento da chamada memória imunológica. A introdução do agente patogênico morto ou enfraquecido, ou seus derivados no organismo, estimula o sistema imunológico a produzir os anticorpos. Futuramente, quando qualquer pessoa, infectar-se com aquele agente, o organismo produzirá uma resposta imunológica de forma mais rápida para destruir aquele vírus, aquela bactéria. A administração da vacina é chamada de vacinação. E sua eficácia tem sido amplamente estudada e verificada. Por exemplo, a vacina contra a gripe, a vacina contra HPV, a vacina contra a varíola, a vacina contra o sarampo. Então, a vacinação é o método mais eficaz de prevenção de doenças infecciosas que a medicina conhece até hoje. E a imunidade generalizada devido à vacinação é amplamente responsável pela erradicação mundial de muitas doenças, como, por exemplo, a varíola, e pela restrição de doenças como poliomielite, sarampo, tétano em grande parte do mundo. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, relata que vacinas licenciadas estão atualmente disponíveis para prevenir ou contribuir para a prevenção e controle de 25 doenças, 25 infecções. Elas têm reações adversas? Quais são essas reações adversas?
Embora algumas vacinas possam desencadear alguma reação adversa, como dor no local da aplicação, mal-estar e febre, as vacinas são bastante seguras. As reações adversas geralmente apresentam-se leves e de curta duração. É importante a gente destacar também que as vacinas não são responsáveis pelo desenvolvimento de transtornos, como o autismo, que já falamos anteriormente. A vacinação em massa, ela traz benefícios muito significativos para combater uma infecção igual a essa que a humanidade está vivendo do Covid-19. A introdução de vacinas na Inglaterra, por exemplo, no país de Gales, reduziu o número de casos de algumas doenças ao longo de vários anos. Foi exemplo de doenças infantis comuns, que há menos de uma geração são cada vez mais raras por causa de vacinas. A varíola, que chegou a matar centenas de milhões de pessoas, foi completamente erradicada graças à vacinação. Mas o sucesso da vacinação, geralmente, ele leva décadas para ser alcançado. A África só foi declarada livre da poliomielite em agosto de 2020, agosto do ano passado. Ou seja, cerca de 30 anos após o início de uma campanha global de vacinação em massa contra essa doença. Especialistas alertam que pode levar meses ou possivelmente anos para vacinar um número suficiente da população global contra a Covid-19, para chegar a um ponto em que possamos voltar à normalidade. Portanto, gente, o fato de você se vacinar, o fato de já ter iniciado a vacinação, não pode fazer com que nós deixemos de estar nos precavendo. Não se pode deixar de usar máscara, tem que evitar aglomeração, tem que manter o distanciamento social, tem que continuar usando álcool gel, tem que continuar com os hábitos de limpeza, lavagem das mãos. Todos esses hábitos que nós temos tendo agora, mesmo com a vacinação já bem avançada, tem que permanecer, porque a imunidade geral demora um pouco para se alcançar. E é justamente por isso que os vários governos estão aí, por exemplo, cancelando o Carnaval, cancelando o São João, porque se sabe que vai ser necessário todo um ano para que grande parte da população seja efetivamente vacinada, né? E você sabe como são feitas as vacinas? Acontece assim, quando um novo patógeno, como uma bactéria, um vírus igual da Covid, um parasita ou fungo entra no corpo, uma parte chamada antígeno inicia a produção de anticorpos para combatê-los. As vacinas tradicionais ajudam introduzindo uma parte enfraquecida ou morta do antígeno, do vírus, da bactéria, em uma pessoa antes que ela receba o patógeno. Isso faz com que o sistema imunológico antecipe a sua resposta. Então, métodos mais novos têm sido usados para criar algumas das vacinas contra o coronavírus. E como a gente consegue comparar as diversas vacinas contra a Covid-19? As vacinas da Pfizer e BioNTech, a Moderna, são de RNA mensageiro, que se escreve mRNA, e usa uma parte do código genético do vírus. Em vez de usar um antígeno fraco ou inativo, eles ensinam as células do corpo como fazer uma proteína de pico, encontrada na superfície do vírus que causa a Covid-19, desencadeando assim a resposta imunológica necessária para formar anticorpos para combatê-la. Essa aí é a mais nova geração de vacinas, que age exatamente ali no DNA do vírus. A vacina Oxford AstraZeneca também é diferente. Ela usa a tecnologia de vetor viral. Nesse tipo de vacina, os pesquisadores usam outro vírus, que não é o da Covid, modificado para introduzir parte do material genético do coronavírus, que é o SARS-CoV-2, no organismo e induzir a resposta do sistema de defesa do corpo. Essa é a indiana que está chegando no Brasil. Todos esses modos já foram aprovados para uso no Reino Unido, nos Estados Unidos, no México, Chile, Costa Rica, na Comunidade Europeia, e que já começaram a administrar a vacina da Pfizer, enquanto os governos brasileiro
até agora, deu luz verde para as vacinas Oxford e o Coronavac da chinesa Sinovac. A Coronavac, ela usa a tecnologia do vírus inativado, que é a tecnologia mais conhecida. Esse tipo de vacina, ele usa o vírus inteiro para induzir a resposta do sistema de defesa do corpo humano. Mas ele não causa doença, porque, como o nome está dizendo, ele é um vírus que está inativado, ou seja, um vírus morto. Nós já usamos várias vacinas de vírus inativado contra outras doenças, como é o caso da hepatite A, da gripe, da raiva. Também existem vacinas contra pólio, que é injetável e feita com vírus inativado. A Coronavac, que está sendo utilizada já no Brasil, também está sendo lançada na China, em Singapura, na Malásia, na Indonésia, nas Filipinas. E usa o método mais tradicional de utilização de partículas virais mortas, ou seja, é uma tecnologia já bastante conhecida. No entanto, tem se questionado a sua eficácia, porque dados provisórios de estudos em estágio final na Turquia, na Indonésia, bem como no Brasil, sugere que ela tem uma eficácia de 50,4%. A Índia está lançando a Covishield, que foi desenvolvida pela AstraZeneca com a Universidade de Oxford, que é essa também que está chegando no Brasil, e a Covaxin, pela empresa local Bharat Biotech. A Rússia está usando a sua própria vacina, de vetor viral também, que é a Sputnik V, que inclusive está sendo usada também na Argentina, que usa uma versão modificada de um vírus, e ela também está sendo usada na Argentina, que encomendou 300 mil doses para o seu programa inicial de imunização. A União Africana encomendou 270 milhões de doses de uma mistura de fornecedores, da Pfizer, da AstraZeneca, por meio do Serum Instituto da Índia, e da Johnson Johnson americana, que ainda está testando sua vacina. Essa aí ainda não está aprovada definitivamente, da Johnson Johnson. Isso se soma a 600 milhões de doses garantidas pelo esforço global da COVAX, que visa fornecer vacinas a países de baixa renda e que é liderado pela OMS e pela Vaccine Alliance Gavi. Uma grande pergunta: você deve tomar a vacina para a Covid? A vacina ela não é obrigatória em nenhum lugar até agora, mas ela é fortemente recomendada para a grande maioria dos adultos, com exceção de um número minúsculo de pessoas que pode ser aconselhado a não fazê-lo por razões médicas. A vacina ela oferece proteção contra a Covid-19, além de ajudar a proteger outras pessoas e ser considerada a ferramenta mais importante para encontrar uma saída para a pandemia. Ainda não é uma coisa definitiva, mas é uma grande esperança. Ela vai fazer com que muitas pessoas se protejam. A Organização Mundial da Saúde, ela estima que entre 65% e 70% das pessoas, pelo menos, precisarão estar imunes antes que a transmissão seja interrompida, o que significa que é necessário encorajar muitas pessoas a tomarem a vacina. Ou seja, vocês percebem aí que o fato de ter iniciado a vacinação não permite que a gente comece a relaxar. Ainda está muito longe de se conseguir a humanidade se livrar de vez desse vírus. Nós estamos dando apenas os primeiros passos. Algumas pessoas estão preocupadas por causa da velocidade com que as vacinas foram criadas, né, as vacinas da Covid. Embora seja verdade que os cientistas normalmente passam anos e anos projetando e testando vacinas, mas o interesse global em encontrar uma solução acelerou esse processo, acelerou as coisas, e a Organização Mundial da Saúde tem trabalhado de forma muito intensiva em colaboração com cientistas, com empresas, com laboratórios, organizações de saúde, para fazer exatamente isso. E é feito todo um controle, todo um estudo. Ou seja, resumindo, a vacinação de bilhões de pessoas evitará a transmissão do Covid-19 e abrirá caminho para a sonhada imunidade coletiva. Quanto antes conseguirmos isso, mais cedo poderemos voltar à vida normal.
É bom registrar que até o momento não foram registrados efeitos adversos graves em nenhuma das duas vacinas que estão usando no Brasil. Os efeitos mais comuns foram dor no local da injeção, da picada, um pouquinho de febre e dor de cabeça de intensidade muito leve e muito moderada. Uma outra coisa que se ouve falar muito de vacina é a questão da eficácia, né? A eficácia de uma vacina, ela mostra como ela funciona sob condições ideais. Se uma vacina com a Coronavac, por exemplo, tem uma eficácia de 50%, isso significa que ela conseguiu reduzir em 50% o número de casos da doença que ocorreriam se ela não tivesse sido aplicada. Ou seja, se 1.000 pessoas, a Coronavac, por exemplo, que tem essa eficácia de 50,38%, é um percentual que está acima do mínimo estabelecido pela Anvisa e pela OMS para a aprovação de uma vacina. Essa eficácia mínima tem que ser de 50%. E ter uma eficácia de 50% de uma vacina numa determinada população e sob determinada condição de exposição ao vírus, significa que se sem tomar a vacina adoecessem 1.000 pessoas, com a vacina passariam a ser apenas 500 os doentes. Uma população do Brasil que tem mais de 200 milhões de pessoas, adoeceria exatamente a metade, 100 milhões. Isso faz uma grande diferença em longa escala. Então, as doenças podem ser evitadas com vacinas, né? Além do sarampo, mais de 26 doenças podem ser prevenidas com vacinas, muitas delas letais e incapacitantes como a difteria, hepatite, meningite e poliomielite. Ou seja, gente, a vacina não é obrigatória, está essa grande polêmica aí, mas assim, o recomendado pelos cientistas, recomendado pela classe médica, recomendado pelas organizações de saúde é que as pessoas se vacinem. Principalmente as vacinas que estão hoje no uso do Brasil, até o momento não apresentaram nenhuma reação adversa, não apresentaram nenhum problema. Ou seja, espero que esse vídeo tenha contribuído para que você conheça um pouquinho mais sobre vacina. Eu sugiro que, como eu também, você vá pesquisar, você vá procurar mais informações corretas, científicas, e não se deixe levar por ideologias, por falsos conselhos, por falsas informações e falsas notícias. Procure pesquisar, procure entender como realmente a vacinação poderá ajudar muitas pessoas a se salvarem. Voltando aqui a afirmar, a vacina não é obrigatória, mas recomendado que o maior número de pessoas possível se vacine. Eu espero que esse vídeo lhe ajude. Se você gostou, dê o seu like e compartilhe com outras pessoas. E até o próximo vídeo, onde nós estaremos aqui informando, formando e evangelizando através do nosso canal Partilhe e Compartilhe. Um grande abraço a todos.